Alô, meus irmãos, alô, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este nosso canal Sagrada Palavra. Nós estamos no 29º domingo do tempo comum, neste mês de outubro, mês das missões. A liturgia da palavra na missa deste final de semana é constituída por 3 leituras muito importantes. A primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 13. Rezamos o Salmo 120, é o Salmo responsorial. A segunda leitura é da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o capítulo 4, versículo 2. E o Evangelho de Jesus Cristo é segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Jesus insiste aqui, através de uma parábola, no dever do cristão, do discípulo, em insistir na oração, mais que o dever, na necessidade do discípulo, do cristão, insistir, perseverar na oração. A primeira leitura é muito interessante. Israel está em guerra, numa batalha com os amalecitas, e Moisés levanta os braços para interceder a favor do povo durante as batalhas. Moisés mantém-se de braços levantados. E enquanto Moisés mantém os seus braços levantados, Israel vence a batalha. Chega o momento do dia, naquele dia de batalha, Moisés cansou e os braços começaram a se abaixar. A intercessão a Deus, simbolizada pelos braços estendidos de Moisés, começa a minguar. O que fazem? Os ajudantes vêm, colocam uma pessoa de um lado, outra pessoa de outro lado, e eles ficam ali segurando os braços de Moisés para que eles continuem levantados, intercedendo a Deus pelo povo. E Israel venceu a batalha. Muito interessante, muito interessante. Mãos levantadas em intercessão pelo povo, em oração pelo povo, a vitória é garantida. A intercessão começa a diminuir, o pedido a Deus começa a diminuir, vem os males para as pessoas, para o povo, para si próprio. E vem ajudantes a colaborar com aquele que está intercedendo a Deus. Vem rezar junto com Moisés. Veja o valor da oração de intercessão, a oração em favor dos outros e a oração em comum. Um ajuda o outro também a rezar juntos. Isso é muito importante, que a gente também, como comunidade, reze juntos. A maior celebração, a maior oração, que é a Santa Missa, mas também oração em pequenos grupos, oração a partir da palavra de Deus. Ler o texto sagrado rezando, a leitura orante, a Léxio Divina. Daqui a pouco nós vamos gravar um vídeo também a respeito disso, mostrando os passos da oração orante, da leitura orante da Bíblia, da Léxio Divina. A segunda leitura é da carta de Paulo a Timóteo. Paulo insiste com Timóteo, que vai sucedê-lo na missão, exortando Timóteo a perseverar na sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele coloca o valor da Escritura nessa perseverança na conquista, na busca pela sabedoria. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação. É pela Escritura que nós recebemos a comunicação da sabedoria divina que nos conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Todo o texto sagrado é inspirado por Deus. E útil. Toda a Escritura é útil, tem a sua utilidade. Para quê? Para ensinar,
para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que a pessoa de Deus seja perfeita e qualificada para toda a obra. Olha, mais uma vez, rezando a Bíblia, conhecendo a Sagrada Escritura, como Paulo exorta a Timóteo, nós podemos argumentar divinamente, ensinar divinamente, não com o nosso ensinamento, mas com a sabedoria que recebemos de Deus, à luz da sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus. Educar na justiça, nesse mundo onde há esse aglomerado de injustiça, de pecado social, de conflitos, de agressões mútuas, a Escritura nos ajude a argumentar a favor da paz, da unidade, da fraternidade, para corrigir e educar na justiça e para ensinar. O texto do Evangelho é aquela parábola de uma viúva que queria justiça e insistia com um juiz iníquo, um juiz impiedoso que não temia a Deus, que não temia homem nenhum, que não respeitava homem nenhum, que não respeitava homem nenhum, que não temia a Deus. E aquela viúva insiste, faze-me justiça, faze-me justiça. O juiz, temendo ser agredido por aquela mulher, acabou por fazer justiça àquela pobre viúva, pobre. E a viúva, nos tempos bíblicos, junto com os órfãos e os estrangeiros, eram as categorias sociais, o tipo de pessoa mais desvalida, mais sem recursos. Quer dizer, é uma pobre, alguém que quer justiça, que se vê injustiçada e insiste com o juiz em ver a justiça sendo cumprida. Ele atende aquela mulher, não por temor a Deus, não por respeito ao homem, não por espírito de justiça, mas por medo de ser agredido. E Jesus, então, encerra a parábola dizendo: eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Se aquele juiz iníquo, não temente, impiedoso, fez justiça por aquela viúva, será que Deus não fará justiça aos seus eleitos? Quer dizer, aos seus discípulos, aos seus filhos, aqueles que creem nele? Claro que Deus nos fará justiça. Será que Deus vai nos fazer esperar? Jesus disse, aliás, eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Deus lhes fará justiça bem depressa. Então aqui é uma necessidade que Jesus diz de a gente perseverar na oração. Como aqueles lá junto com Moisés perseveraram na oração, Jesus continua insistindo. Como sempre aparece no Evangelho de Lucas, Jesus persevera na oração. No Evangelho de Lucas, Jesus está sempre rezando e ensinando a rezar. Um dia os discípulos, depois de verem Jesus rezar, pediu que Jesus lhes ensinasse também a rezar. E Jesus ensinou-lhes a oração do Pai Nosso. Mas não só a oração do Pai Nosso, não só a oração de fórmulas devemos recitar. Claro que devemos rezar o Pai Nosso, é louvável que a gente reze o terço, outras orações, mas há outras tantas formas de rezar, já citei uma delas, a oração através da Palavra de Deus, a leitura orante da Bíblia. Mas como que ler a Bíblia? Rezando a própria leitura do texto sagrado, em meditação, no silêncio, já é uma oração. A gente já aprende de Deus, a sabedoria de Deus que se encontra nas Sagradas Letras. Vamos valorizar a Sagrada Escritura, rezar a partir da Bíblia. E Deus nos fará justiça, Deus nos ajudará a viver melhor neste mundo. Deus nos ajudará a criar em nós um espírito de fraternidade, de solidariedade muito maior do que aquele que nós já temos. E Jesus encerra dizendo assim: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? É uma bela pergunta para a gente responder. Será que quando o Filho do Homem, isto é, Jesus, quando ele vier como juiz celeste na sua segunda vinda, para o julgamento final, vai encontrar fé sobre a terra? Vai encontrar pessoas piedosas que rezam, que estão na expectativa de sua vinda e esperando pela oração e pela vivência
de sua palavra, dos seus mandamentos? A nossa tarefa agora não é ficar especulando quando Jesus vai voltar e como será que Jesus vai voltar, mas a nossa tarefa é viver a nossa vida em espírito de santidade, buscando o bem, a verdade, a fraternidade, a amizade uns com os outros, promovendo a vida e não a morte, buscando o bem-querer, a unidade, dando as mãos uns para os outros. Isso é a nossa missão, para que quando Jesus voltar, nos encontre todos justificados pela fé, não por nossa força própria também, mas porque fomos pessoas que rezamos, que nos colocamos em comunhão com Deus, que ouvimos a palavra, que rezamos, que perseveramos na oração. Então a mensagem principal da liturgia da palavra desse fim de semana, a partir das leituras, creio eu, seja rezar e rezar sempre, perseverar na oração porque Deus nos atende, mantendo-nos firmes, perseverantes na oração e na vivência da palavra de Jesus, rezando a Sagrada Escritura, que é inspirada por Deus, que é a palavra de Deus dirigida a cada um de nós, para que nós tenhamos a sabedoria divina na nossa vida e possamos pautar então a nossa vida pela sabedoria divina, argumentando em todas as circunstâncias, todas as questões, tenhamos argumentos divinos que brotam da Sagrada Escritura, para ensinar os outros, para corrigir na justiça, para nos corrigir também, não só para corrigir os outros, mas para nos corrigir também. Esta é a nossa missão. Estamos no mês missionário, meu irmão, minha irmã, o mês missionário. É um belo testemunho missionário a pessoa que reza. E a pessoa que reza é uma pessoa que vive diferente, que vive conforme os planos de Deus, conforme o mandamento de Jesus. Não se esqueça de rezar e rezar sempre. Pautar a sua vida pela palavra de Deus, rezada, meditada. Não é tão difícil assim. A palavra de Deus, como nós vemos aqui, nesses pequenos trechos, não é tão difícil assim de ser compreendida, de ser assimilada. E o mais difícil, creio eu, seja colocar na prática. Mas isso nós nos esforçamos e contamos com a força e com a luz do Espírito Santo de Deus, que anima o nosso coração, que anima a nossa vida em favor do Reino de Deus. Que o Senhor Deus nos ajude nessa nossa missão. Peço a você a sua inscrição aqui nesse nosso canal, o seu like e, se for possível, se você desejar que outros também escutem essas palavras, faça o favor de compartilhar com o seu próximo, com o seu irmão, no seu grupo de amigos. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.